Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. O Celso Derete aqui, vou tomar o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos de 1 até o 11. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes mandou prender alguns membros da igreja para os maltratar. Assim foi que matou a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, mandou prender Pedro. Eram então os dias dos pães sem fermento. Mandou prendê-lo e lançou no cárcere, entregando a guarda de 4 grupos, de 4 soldados cada um, com a intenção de apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro estava assim encerrado na prisão, mas a igreja orava sem cessar por ele a Deus. Na noite anterior que Herodes ia apresentá-lo, dormia Pedro entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias. Os guardas à porta vigiavam o cárcere. De repente, apresentou-se um anjo do Senhor e uma luz brilhou no recinto. Tocando no lado de Pedro, o anjo despertou. Levanta-te depressa, disse ele. Caíram-lhe as cadeias das mãos. O anjo ordenou: cinge-te e calça as tuas sandálias. Ele assim o fez. O anjo acrescentou: cobre-te com a tua capa e segue-me. Pedro saiu e seguiu, sem saber se era real o que fazia por meio do anjo. Julgava estar sonhando. Passaram o primeiro e o segundo postos da guarda. Chegaram ao portão de ferro que dá para a cidade, o qual se lhes abriu por si mesmo. Saíram e tomaram juntos uma rua. Em seguida, de súbito, o anjo desapareceu. Então Pedro tornou a si e disse: agora vejo que o Senhor mandou verdadeiramente o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que esperava o povo judeu. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Queridos, o mundo natural, o mundo que nós vemos com os olhos da carne, ele é governado pelo mundo sobrenatural. Por isso que nós oramos o Pai Nosso: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, que se faça na terra aquilo que já está decidido no céu. Então, aqui nós identificamos nessa passagem dois personagens que viviam de acordo com o mundo natural e com o mundo sobrenatural. Temos Herodes, que era um subalterno de César, e no Império Romano, eles diziam, o próprio imperador dizia, eles não se importavam que existisse um Deus, mas eles diziam um Deus no céu e um imperador na terra. Então, para eles, o que importava era diluir o reino do além para estabelecer o reino do aquém. Isso a qualquer custo, não importando os meios, não importando os danos que eles causassem a quem quer que fosse. E então Pedro, ele servia ao rei Jesus, não a César, embora respeitasse sim também as leis de César, mas ele dava a César o que era de César e a Deus o que era de Deus. E Deus sempre merece a primazia. Jesus diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais nos será dado por acréscimo. E aparentemente, aos olhos do mundo, quem segue o reino do invisível sempre está em desvantagem, porque o poder sempre aparece àqueles que são os poderosos deste mundo. Agora veja que coisa incrível, aqui já estava decretada a morte de Pedro, que Herodes, que era o neto do Herodes Magno, esse é o Herodes Agripa I, ele era neto do Herodes Magno. Veja, ele já tinha decretado a morte de Pedro, e Pedro estava aguardado por 16 soldados, 4 grupos de 4 soldados. Imagina como é que Pedro ia sair no braço com esses caras, e ele estava já amarrado ainda. Mas veja, Pedro servia a quem? Ao rei Jesus. E quando tudo já estava decretado,
Deus, ele intervém. Diz aqui que Deus, que de repente, Deus, ele apresentou-se um anjo. Veja, irmãos, a situação na sua vida que parece que já estão decretadas, sua morte, a morte da sua saúde, das suas finanças, do seu casamento, do seu ministério, do seu sacerdócio, a morte da tua alegria, da tua paz. Mas veja, você tem um Deus soberano, que não está prisioneiro de ninguém, que não precisa conselho de ninguém. Ele tem a última palavra sobre a tua história, a tua vida, a tua situação. E esse Deus, de repente, ele está agora, nesse momento aqui, ó, que estamos reunidos em nome dele, ele está intervindo na tua vida. Você crê nisso? Que as portas estão se abrindo para você agora? Aquilo que parecia impossível, aquilo que parece impossível, Deus, ele realiza. Ele é soberano, ele não está limitado a nada, Deus não tem medo de ninguém, Deus é invencível. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Veja, amados, então, aqui que está a maravilha da nossa fé. Nós não, o próprio Senhor diz: não tenhais medo daqueles que matam o corpo e depois não podem fazer mais nada. Vocês devem temer aquele que depois de matar tem poder de lançar no inferno. Veja, esse Herodes aqui, ele morreu no ano 44, ele morreu, diz aqui, ruído de vermes, está aqui no versículo 23, e aí que apareceu realmente a realidade dos dois reinos. Aí ele percebeu mesmo que ele passou a sua vida servindo ao rei errado, que ele perdeu o seu tempo, aquilo que Jesus diz: quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por amor a mim e do Evangelho, irá salvá-la. Porque o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Eu pergunto, esse Herodes foi salvo? Eu acho difícil. Pelo andar da carruagem, ele deve estar na companhia do coisa ruim. E onde é que está o nosso Pedro amado? Hoje ele é exaltado no mundo inteiro, porque ele colocou toda a sua fé no Rei Jesus, no reino invisível. Como diz a palavra, as coisas que a gente vê são passageiras, e as coisas que nós não vemos são eternas. De fato, para nós não precisamos desprezar as coisas que a gente vê, mas usá-las para nós entrarmos na posse daquilo que é eterno, certo? E com essa confiança nós temos a certeza que Deus nos acompanha. Não importa as dificuldades, você tem que ter uma certeza que quando tudo parece perdido, de repente vem uma intervenção divina. Agora, lembre-se que a igreja orava por ele, sem cessar. Aqui está, irmãos, nós não podemos jamais perder a fé, jamais perder a confiança, jamais se deixe abater. Você pode passar por aflições extremas, por angústias terríveis, como Jesus, a ponto de suar sangue, mas veja, vem a libertação, vem a intervenção de Deus, vem o poder de Deus. Deus jamais abandona aqueles que o procuram. Deus jamais vai deixar de responder às tuas orações. Acredite, persevere, sofra. O que Jesus podia fazer quando ele estava na cruz? Se não ficar ali na cruz, aguardando o quê? A realização da promessa do Pai, a sua ressurreição ao terceiro dia. Então, suporta as demoras de Deus, suporta a provação, suporta essa luta, porque tu verás a glória de Deus. Deus vai intervir. Deus já tem uma carta na manga para você. Os homens já decretaram, o diabo pode decretar tua morte, seja o que for, mas Deus já decretou a tua libertação, certo? Deus já decretou o horário, o dia da tua libertação. Mas persevera, porque aí, meus irmãos, nós vamos ver aqui que, realizados em nossa vida, agora vejo que o Senhor mandou verdadeiramente o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que esperava o povo dos judeus, certo? A nossa esperança, certo, está no nosso Senhor Jesus Cristo, na sua palavra, como pregou hoje aqui o Frei Roberto na missa, na missa das 5 horas. A nossa esperança está na palavra de Deus. Por quê?
Porque a palavra de Deus é a palavra que liberta, é a palavra que nos dá a certeza por onde devemos caminhar e para onde nós devemos chegar, que é a vida eterna. Queridos, nunca esqueça disso. Para nós não há nada mais importante do que a vida eterna. A vida eterna. De tal forma, como diz lá o João 10:10, né, que o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. É lá que está Pedro, é para lá que nós estamos caminhando, e com esta fé, com a oração incessante, nós sabemos que se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor está libertando aqui uma pessoa que sofre de depressão, uma pessoa que está encarcerada na depressão, e a unção do alto está te libertando. E você vai ver hoje a alegria volta, uma energia forte, um vigor, um ânimo, o desejo de ganhar dinheiro, o desejo de inventar, o desejo de criar, o desejo de servir a Deus volta ao teu coração. O Senhor está libertando aqui, curando uma pessoa que sofre do nervo ciático, sofre há muito tempo. O Senhor está curando. O Senhor está restaurando aqui o osso, ponta do fêmur, uma pessoa que tem um grave desgaste na ponta do fêmur, e o próprio médico depois no exame vai constatar esse milagre. Outra pessoa com um grave problema na vértebra, uma das vértebras que está praticamente corroída. O Senhor está restaurando a sua vértebra. O Senhor cura aqui a pessoa que tem fascite plantar. Jesus está restaurando, tirando toda a dor da sola dos seus pés. Outra pessoa que tem uma dor muito forte no braço esquerdo, Jesus cura você agora. O Senhor cura uma pessoa que tem uma grave infecção de garganta. O Senhor está te libertando completamente dessa infecção. Outra pessoa que tem uma insuficiência respiratória grave, Jesus restaura completamente a tua capacidade pulmonar. E uma pessoa ainda que está com um aperto muito forte no coração, e você tem até medo de morrer, tem um ataque, você está debaixo de uma pressão muito forte. O Senhor tira toda essa pressão, e a paz, a alegria, teu coração fica aliviado nesse momento, e você sai livre nesse momento. Inclina a tua cabeça. Se você tem uma enfermidade, coloca a sua mão, ou apenas pense. Ora junto comigo, diz: Senhor Jesus, Senhor Jesus, na autoridade e no poder do teu nome, pelo poder das tuas santas chagas, eu ordeno que essa enfermidade, essa perturbação desapareça agora. Não volte nunca mais. Eu declaro, pelo poder do teu nome, que eu estou livre dessa prisão. Amém.